O coração quase me saltava pela boca, uma batida selvagem e incontrolável contra as minhas costelas, enquanto eu empurrava a porta do gabinete. Aquela porta maciça, de madeira escura e polida, parecia levar a um precipício. Lorraine, a secretária de João, tinha me indicado o caminho com um sorriso amável, mas os meus joelhos tremiam tanto que eu duvidava conseguir dar um único passo sem desabar. Respirei fundo, tentando em vão acalmar o caos que se instalara em mim. Não funcionou. Mal entrei, os meus olhos fixaram-se nele. No homem que estava sentado atrás daquela secretária executiva imponente, um monstro de madeira escura com vista para os telhados coloridos de Lisboa. O fato impecável, os cabelos escuros, os olhos intensos. Não podia ser. O universo estava a brincar comigo? Este era o meu Victor Novak. Ou melhor, o meu João Castro. Foi ele, o homem da rua, aquele que me tinha visto de calcinhas cor-de-rosa, o meu chefe, aquele com quem eu estava prestes a ter a entrevista final para o emprego que eu, literalmente, mais queria na minha vida. As palavras "olá de novo" saíram da sua boca num tom que escorria sarcasmo controlado. E se o chão pudesse ter se aberto e engolido naquele momento exato, eu teria agradecido ao universo de joelhos. Mas não, o chão continuou ali, e eu também, congelada à entrada do gabinete, com a minha dignidade completamente estilhaçada aos meus pés. Mas, para entender o terror absoluto que me consumia, preciso voltar algumas horas ao que parecia ser uma manhã perfeitamente normal. Relaxa, miúda. Estás perfeita para esta posição, e o João Castro vai adorar-te. Tenho a certeza absoluta. A voz da Sofia ecoava pelo meu minúsculo apartamento em Alfama, cheia de um entusiasmo que só ela conseguia reunir às 8 da manhã de uma segunda-feira. Eu, por outro lado, estava doida, ou para vomitar ou para explodir. Pelo menos a minha imagem no espelho ainda parecia relativamente composta no meu vestido azul profissional. Pela terceira vez, claro. Estou demasiado nervosa, Sofia. O João Castro é o CEO desta empresa, a Castro Mídia. Um bilionário daqueles que saem nas revistas e metem medo só com um olhar. E eu vou ter uma entrevista com ele depois de passar pelo RH. A minha voz saiu mais como um guincho do que como as palavras confiantes que eu queria projetar. Tecnicamente, primeiro com o RH. Tens tempo para respirar antes de enfrentares o grande chefe. Ela respondeu com aquele otimismo irritante que por algum motivo me acalmava. Mas sim, eventualmente vais ter de falar com ele. E vais arrasar, como sempre. És incrível, Ana. Peguei na pasta de couro com o meu currículo e exemplos das minhas melhores campanhas de marketing, verificando pela quinta vez se estava tudo organizado. A pasta era um escudo, uma armadura que eu esperava que me protegesse do meu próprio pânico. Espero que tenhas razão, porque eu preciso mesmo deste emprego. Desesperadamente. Vais conseguir. Confia em mim. A Sofia insistiu, com uma convicção que eu queria desesperadamente partilhar. Agora anda lá, mostra-lhes o talento que tens e liga-me mais tarde para me contares tudo. Mas tudo, nos mínimos detalhes. Desliguei com um pequeno sorriso e saí do apartamento 15 minutos mais cedo do que o necessário. Chegar adiantada sempre foi a minha maneira de controlar a ansiedade que borbulhava no meu estômago. O dia estava surpreendentemente bonito para Lisboa, com um céu azul raro e uma brisa agradável que tornava a caminhada até o imponente edifício da Castro Mídia, ali no Parque das Nações, perfeitamente suportável. Eu caminhava pela calçada, ensaiando mentalmente as respostas para as perguntas mais comuns de entrevistas, tentando convencer-me de que era competente e capaz. Estava a apenas 2 quarteirões do edifício quando verifiquei o relógio e sorri, satisfeita. Perfeito. 15 minutos de adiantamento, tempo suficiente para respirar, verificar o currículo uma última vez e recompor-me antes de entrar.
Mas foi exatamente neste momento de falsa segurança que o universo decidiu lembrar-me que nada na minha vida alguma vez correu de acordo com o plano. A rajada de vento surgiu do nada, violenta e completamente inesperada. E antes que o meu cérebro pudesse processar o que estava a acontecer, o meu vestido azul profissional levantou-se até a cintura, como se tivesse vontade própria. Gritei instintivamente e levei ambas as mãos ao tecido numa tentativa desesperada de puxá-lo para baixo. Mas o movimento fez a minha pasta cair ao chão com um baque seco e a minha carteira escorregar do ombro. Papéis voaram em todas as direções, levados pelo mesmo vento desgraçado que tinha exposto as minhas calcinhas cor-de-rosa a toda a rua. O meu batom favorito rolou pela calçada suja, enquanto eu segurava o vestido com as duas mãos, tentando preservar o que restava da minha dignidade. As pessoas passavam e algumas olhavam com uma curiosidade mal disfarçada. Outras desviavam rapidamente o olhar, com aquela educação constrangedora de quem não quer parecer intrometido, e algumas até riam baixinho, daquele jeito que nos faz querer enfiar a cabeça num buraco e nunca mais sair. Não, 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 Deni já é bicha. Murmurei para mim mesma, tentando dobrar-me para apanhar os papéis sem soltar o vestido. Mas a tarefa era fisicamente impossível e eu estava à beira de um colapso nervoso. O meu rosto ardia de vergonha e eu tinha a certeza absoluta de que estava vermelha da raiz do cabelo até o pescoço. A única coisa em que conseguia pensar era que aquele era definitivamente o pior dia da minha vida inteira. Precisa de ajuda? A voz veio de algum lugar próximo e era masculina, profunda e suave, com um tom que sugeria um divertimento contido, mas não crueldade. Eu nem sequer levantei a cabeça, porque estava demasiado ocupada a tentar reunir os meus pertences espalhados com uma mão, enquanto segurava o vestido rebelde com a outra. Estou bem, é só o vento que deitou tudo ao chão, e preciso de apanhar. Respondi apressadamente, as palavras a saírem demasiado rápido e sem muita coerência, enquanto a humilhação me consumia por completo. Ele agachou-se ao meu lado e começou a apanhar os papéis que tinham voado mais longe. E foi só quando vi as suas mãos a recolher o meu currículo que finalmente levantei o olhar. O homem era absurdamente bonito, de uma forma que parecia quase injusta, com um fato perfeitamente ajustado, que provavelmente custava mais do que 3 meses da minha renda. Cabelos escuros impecavelmente penteados e olhos que tinham uma intensidade perturbadora, mesmo ao realizar o simples ato de me ajudar. Ele apanhou o meu batom da sarjeta e entregou-mo junto com os papéis organizados, e o seu olhar desceu brevemente para o currículo que estava no topo da pilha. Entrevista de emprego? Perguntou com genuína curiosidade, enquanto verificava o relógio num movimento casual que revelou um relógio caro no seu pulso. Sim, e agora estou atrasada por causa de todo este desastre. Respondi, conseguindo finalmente olhá-lo corretamente. E uma nova onda de mortificação atingiu-me ao lembrar-me de que aquele homem maravilhoso acabara de me ver de calcinhas. Para que empresa? Perguntou, enquanto me ajudava a colocar tudo de volta na pasta e segurava a minha carteira para que eu pudesse organizar-me melhor. Castro Mídia. Fica a 2 quarteirões daqui e eu devia estar a entrar lá agora. Mas em vez disso estou aqui, no chão da calçada, a recolher a minha dignidade junto com os meus documentos. A resposta saiu mais amarga do que eu pretendia, mas ele apenas deu uma risada baixa, que de alguma forma não parecia mal intencionada. Ele verificou o relógio novamente e o seu sorriso alargou-se ligeiramente, como se soubesse algo que eu não sabia. Ainda tens 12 minutos, por isso tens tempo de lá chegar com calma se saíres agora. A Castro Mídia é uma boa empresa. Vais gostar de trabalhar lá, se conseguires a posição. Consegui finalmente levantar-me com todos os meus pertences nos braços, e a minha postura era provavelmente a menos elegante possível, mas pelo menos o vestido estava de volta ao lugar certo, e eu já não estava exposta ao mundo.
Conheces a empresa? Perguntei, tentando parecer minimamente composta, apesar do caos que tinham sido os últimos 5 minutos. Vagamente, respondeu com aquele pequeno sorriso que não revelava absolutamente nada, e depois entregou-me a carteira que tinha estado a segurar. Ah, e só para saberes, calcinhas cor-de-rosa, bom gosto, já agora. Se eu pensava que estava vermelha antes, agora tinha a certeza absoluta de que o meu rosto estava da cor de um pimentão maduro e prestes a incendiar-se. Oh, meu Deus, peço imensa desculpa. Não devia ter visto aquilo. Foi o vento e não foi nada intencional. Juro que não ando por aí a mostrar as minhas cuecas a estranhos na rua. Ele riu novamente e o som era genuinamente divertido, sem ser cruel, o que de alguma forma tornou tudo ainda mais constrangedor. Sei que não foi de propósito. Podes relaxar, porque o mundo não vai acabar por causa disso. Boa sorte na tua entrevista. Vais precisar, porque o João Castro é bastante exigente com as pessoas que contrata. A forma como ele mencionou o nome do CEO fez a minha testa enrugar-se ligeiramente. E mesmo sabendo que o tempo passava, não resisti a perguntar: conheces-o pessoalmente, o João Castro? Vagamente repetiu com o mesmo tom enigmático de antes, e depois deu um passo para trás, como se me libertasse para continuar o meu caminho. Agora vai antes que te atrases mesmo, e tenta evitar outros ventos traiçoeiros no caminho. Murmurei um obrigada, apressado e um tanto incoerente antes de caminhar o mais rápido que podia nos meus sapatos de salto médio, e pude sentir o peso do olhar dele nas minhas costas enquanto me afastava pela calçada. O meu coração ainda batia acelerado de vergonha e adrenalina, e tudo o que eu conseguia pensar era que acabara de mostrar as minhas calcinhas ao homem mais bonito que eu alguma vez vira na vida. Cheguei à elegante recepção da Castro Mídia, com exatamente 5 minutos de sobra, sem fôlego, e provavelmente com um aspecto muito menos profissional do que gostaria, mas pelo menos tinha conseguido chegar a horas. A recepcionista cumprimentou-me com um sorriso educado e verificou o meu nome na lista antes de me dar instruções. Ana Silva, para a entrevista de analista de marketing, perguntou com eficiência cordial, e eu apenas assenti, tentando recuperar o fôlego. O RH está à sua espera no terceiro andar, sala 302. Os elevadores são à direita. Agradeci e segui as instruções usando os minutos no elevador para me recompor e verificar se parecia apresentável. O vestido estava no lugar. O cabelo ainda estava no coque baixo. Não havia manchas visíveis de sujidade da calçada. Respirei fundo várias vezes e tentei empurrar a memória das calcinhas cor-de-rosa e do homem bonito para o fundo da minha mente, porque precisava de me concentrar no que realmente importava. A entrevista com a gerente de recursos humanos correu surpreendentemente bem, considerando o desastre absoluto que a minha manhã tinha sido até então. Ela reviu o meu portfólio com genuína atenção e fez perguntas inteligentes sobre as minhas campanhas anteriores, especialmente sobre uma que eu desenvolvera para a marca que tinha números de conversão impressionantes. Consegui responder a tudo com uma confiança que definitivamente não sentia por dentro, mas o meu trabalho sempre fora a minha maior força, e isso dava-me segurança. O seu portfólio é realmente impressionante, Ana. Muito criativo e organizado. Exatamente o perfil que procuramos para integrar a nossa equipe de marketing digital. Disse ela depois de rever cada projeto minuciosamente, e o seu sorriso parecia genuíno e não apenas de protocolo. A última etapa do nosso processo de seleção é uma rápida entrevista com o CEO, o João Castro. Ele gosta de conhecer pessoalmente todos os profissionais que vão trabalhar na equipa criativa e está disponível neste momento. Pode esperar cerca de 10 minutos? O meu estômago apertou-se num nó apertado, mas mantive o meu sorriso profissional e assenti com toda a confiança que conseguia fingir. Claro, sem problema algum. Posso esperar o tempo que for necessário.
A sala de espera era elegante e confortável, mas os 10 minutos que passei lá foram os mais longos e agonizantes de toda a minha vida. Verifiquei a minha imagem no telemóvel cerca de 15 vezes para garantir que parecia apresentável, ajustei o vestido, toquei no cabelo, respirei fundo repetidamente enquanto tentava acalmar os nervos que saltitavam no meu estômago. O João Castro era um CEO bilionário e eu estava prestes a ter uma entrevista com ele, e aquela era provavelmente a minha única hipótese de causar uma boa impressão. Lorraine, a sua secretária, apareceu à porta com um sorriso amigável e profissional. Ana Silva, o João está à sua espera. É a última porta do corredor, à direita. Levantei-me com as pernas ligeiramente trêmulas e segui pelo corredor de chão polido até a imponente porta no fim. E as minhas mãos estavam úmidas quando bati 3 vezes com os nós dos dedos, num ritmo que esperava que soasse confiante. Entre, uma voz respondeu do outro lado. E havia algo naquele tom profundo que soava estranhamente familiar, mas eu não conseguia identificar exatamente o porquê. Abri a porta e entrei no gabinete, que era exatamente o tipo de ambiente que eu esperaria de um CEO bilionário, com janelas enormes que ofereciam uma vista espetacular de Lisboa, móveis elegantes e minimalistas e uma atmosfera de poder contido. Mas nada disso importava, porque os meus olhos foram diretos para o homem sentado atrás da secretária executiva, num fato impecável e numa postura relaxada, mas confiante, e o meu cérebro simplesmente congelou por completo. Era ele, o homem da rua, o homem que me tinha ajudado a apanhar os meus papéis, o homem que tinha visto as minhas calcinhas cor-de-rosa e feito um comentário sobre o meu bom gosto. A minha boca abriu-se num ó silencioso de choque absoluto e horror crescente, e todos os pensamentos coerentes simplesmente evaporaram da minha cabeça enquanto eu processava a impossibilidade da situação. João Castro olhou para mim com aquele mesmo sorriso pequeno e enigmático que usara na rua. Mas agora havia algo ainda mais divertido na sua expressão, como se ele estivesse à espera exatamente daquela reação e estivesse a saborear cada segundo. "Olá de novo", disse com uma voz que escorria sarcasmo suave e completamente controlado. "Calcinhas cor-de-rosa já agora. Tu, tu és o João Castro?" Consegui finalmente gaguejar, e a minha voz saiu cerca de 3 tons mais aguda do que o normal e um tanto histérica. "Culpado", confirmou, enquanto gesticulava casualmente para a cadeira em frente à sua secretária, como se aquela fosse apenas mais uma entrevista normal e não a situação mais mortificante de toda a minha existência. "Senta-te. Vamos falar sobre as tuas qualificações profissionais e também sobre ventos traiçoeiros que revelam lingerie cor-de-rosa." Eu queria morrer, desaparecer, deixar de existir por completo. Mas em vez disso, as minhas pernas trêmulas levaram-me até a cadeira e sentei-me com toda a compostura que consegui reunir, o que definitivamente não era muita, considerando as circunstâncias absolutamente insanas. "Posso explicar o que aconteceu lá na rua?" Comecei a dizer com uma voz desesperada, mas ele levantou uma mão num gesto que me silenciou imediatamente. "Não precisas de explicar absolutamente nada, porque o vento acontece a todos e eu percebo perfeitamente a física envolvida", disse, enquanto pegava no meu currículo, que aparentemente já o esperava na sua secretária. "Mas o que quero realmente discutir agora é o teu trabalho, que, a propósito, é excelente. A campanha que desenvolveste para a Brandex foi extremamente criativa e eficiente, e os teus números de conversão foram genuinamente impressionantes. A mudança repentina para o tópico profissional apanhou-me completamente de surpresa, e por um momento eu apenas consegui ficar ali a olhar para ele sem saber como reagir de forma adequada. João Castro estava a ser completamente sério agora, a rever o meu portfólio com genuína atenção,
e a fazer comentários específicos e detalhados sobre projetos que eu tinha desenvolvido. E, gradualmente, consegui focar-me o suficiente para responder de uma forma minimamente coerente. Obrigada, murmurei, ainda um tanto atordoada, mas tentando soar profissional e composta. Dediquei muito trabalho e pesquisa a essas campanhas, por isso fico muito feliz que tenham captado a sua atenção positivamente. João estudou-me por um momento que pareceu durar muito mais tempo do que provavelmente durou, com aqueles olhos escuros e intensos que pareciam ver muito mais do que eu gostaria de revelar sobre mim mesma. Depois inclinou-se ligeiramente para trás na cadeira executiva e cruzou os dedos sobre a secretária. Mas antes de tomar qualquer decisão, preciso de saber algo importante. Consegues trabalhar aqui comigo todos os dias, sabendo que eu vi tudo, porque isto não pode, de forma alguma, afetar o teu desempenho profissional ou criar um ambiente de trabalho desconfortável. O calor regressou ao meu rosto com força total e renovada, e eu queria enfiar a cabeça dentro da minha carteira e nunca mais sair. O senhor João, posso tentar muito, muito, muito para esquecer que aquilo aconteceu, se o senhor também conseguir fazer o mesmo. Ele riu baixinho, e o som fez algo completamente estranho percorrer a minha espinha. Boa sorte com essa tentativa, porque eu definitivamente não vou conseguir esquecer, mas prometo ser profissional e adequado na maioria das vezes, pelo menos. Franzi ligeiramente a testa, genuinamente incerta se ele estava a ser sério ou apenas a continuar a provocar-me impiedosamente. Isto está a começar a soar suspeitosamente a assédio, Sr. Castro. João, pode simplesmente chamar-me João. Corrigiu com aquele sorriso que eu estava a aprender rapidamente a reconhecer como a sua marca registrada. E definitivamente não é assédio. É apenas uma honestidade brutal sobre uma situação invulgar. Mas falando completamente a sério agora, a posição é tua se quiseres aceitar. Começas na segunda-feira e vais trabalhar diretamente com a nossa equipa de marketing digital liderada pela Sara. O meu cérebro precisou de alguns segundos preciosos para processar completamente o que ele acabara de dizer. E quando as palavras finalmente fizeram sentido, uma mistura contraditória de choque e euforia atingiu-me simultaneamente. A sério? Consegui mesmo um emprego, mesmo depois de me ter visto praticamente nua de calcinhas cor-de-rosa na rua há menos de 2 horas. Exatamente por causa disso, respondeu ele, enquanto fechava o meu portfólio com um movimento definitivo e final. És demasiado boa no que fazes para eu perder uma profissional talentosa por causa de calcinhas cor-de-rosa, por mais memoráveis e bem escolhidas que tenham sido. Então, aceitas a posição ou não? O orgulho ferido e a desesperada necessidade financeira lutaram dentro de mim por aproximadamente 3 segundos. Mas no fim, a necessidade venceu esmagadoramente, porque eu precisava muito daquele emprego. E não ia deixar a vergonha impedir-me de aceitar uma oportunidade profissional como aquela. Aceito. Definitivamente aceito a posição. Ótimo! Excelente decisão. A Lorraine vai dar-te todos os detalhes sobre os benefícios do contrato e o processo de integração. Ele levantou-se da cadeira executiva e eu instintivamente fiz o mesmo. E por um momento ficamos ali, em lados opostos da secretária, a estudar-nos um ao outro. Ah, Ana, só mais uma coisa antes de ires. Sim, hein? Perguntei, já a virar-me para a porta, mas a voz dele fez-me parar e olhar por cima do ombro. João tinha-se aquele sorriso perigoso novamente. Aquele que parecia prometer todas as futuras complicações para as quais eu definitivamente não estava preparada. Bem-vinda a Castro Mídia. Tenho a certeza absoluta de que isto vai ser muito, muito interessante para nós os dois. Saí do gabinete completamente vermelha, confusa, mortificada e estranhamente empregada. E enquanto a Lorraine me explicava pacientemente os próximos passos e me entregava documentos para assinar, tudo o que eu conseguia pensar
era que acabara de aceitar trabalhar para o homem que vira as minhas calcinhas cor-de-rosa na calçada. O homem que era agora, tecnicamente, o meu chefe. O homem que tinha aquele sorriso devastador e aquela voz que fazia coisas completamente inapropriadas ao meu estômago. A Sofia ia pirar quando eu lhe contasse toda esta história. E convenhamos, eu também estava a pirar. Não vais acreditar no que aconteceu antes da entrevista. Sussurrei para a Sofia assim que a vi na sala de descanso, no meu primeiro dia de trabalho. A expressão da minha melhor amiga já estava demasiado excitada para aquela hora, numa segunda-feira de manhã. Ela trabalhava no departamento de design da Castro Mídia há 2 anos, e fora ela quem me indicara para a posição. Por isso era natural que estivesse à espera de todos os detalhes suculentos sobre como tinha corrido o meu processo de seleção. A Sofia agarrou o meu braço e arrastou-me para o canto mais afastado da sala de descanso, longe dos outros funcionários que preparavam café e falavam sobre o fim de semana. Conta-me tudo agora, porque estou a morrer de curiosidade desde sexta-feira, quando me mandaste aquela mensagem a dizer que tinhas conseguido o emprego. Respirei fundo e comecei a contar toda a história, desde o momento em que saí do meu apartamento até a rajada de vento traiçoeira que levantou o meu vestido. Os olhos da Sofia ficaram cada vez maiores à medida que eu descrevia os detalhes mortificantes. Falei da pasta a cair, dos papéis a voar, do batom a rolar pela sarjeta suja e, especialmente, do homem absurdamente bonito que me ajudara a apanhar tudo, sem eu saber quem ele realmente era. E depois, quando entrei no gabinete dele para a entrevista final, quase morri, quando percebi que era o mesmo homem da rua. Terminei a história com as mãos a cobrir o rosto, porque a vergonha ainda ardia, mesmo depois de alguns dias. O João Castro, o CEO bilionário e o meu novo chefe, viu-me de calcinhas cor-de-rosa na calçada. Sofia, ele viu tudo. A Sofia explodiu numa gargalhada tão alta que teve de abafar o som com as próprias mãos para evitar atrair a atenção de todo o andar. E os seus ombros tremiam violentamente enquanto ela tentava controlar-se. Estás a brincar comigo? O CEO de toda esta empresa viu-te praticamente nua de calcinhas cor-de-rosa antes mesmo de fazeres a entrevista? Tudo. Viu as minhas calcinhas todas e ainda fez um comentário sobre o meu bom gosto. Sibilei, mortificada, enquanto verificava ao redor para ter a certeza de que ninguém estava a ouvir a nossa conversa. E agora trabalho aqui, no mesmo edifício que ele. Vejo-o todos os dias e sei que ele sabe exatamente como é a minha lingerie. A Sofia conseguiu finalmente controlar a risada e olhou para mim com aquela expressão que usava quando achava que eu estava a ser demasiado dramática sobre algo. Minha querida, ouve o que te vou dizer com toda a sinceridade do mundo. O pior já aconteceu e já passou. Agora só precisas de existir normalmente e fazer o teu trabalho como a profissional incrível que és. Como é que eu existo normalmente sabendo que o meu chefe me viu quase nua na rua? Argumentei com uma voz desesperada e conseguia sentir o meu rosto a aquecer só de lembrar a expressão divertida de João quando entrei no gabinete dele. E cada vez que o vejo, lembro-me daquele momento horrível e quero enfiar-me num buraco. A Sofia revirou os olhos e pegou na minha mão num gesto reconfortante que lhe era característico. Finges que não aconteceu. Simples assim. E outra coisa importante que precisas de considerar. Ele contratou-te mesmo depois de ver as tuas calcinhas. Então, obviamente, ele não se importou assim tanto com o incidente. Ou teve pena de mim e deu-me um emprego por caridade. Rebati, cruzando os braços defensivamente. Mas no fundo eu sabia que estava a ser irracional, porque João deixara bem claro que me contratara por causa do meu trabalho. A Sofia suspirou com uma paciência exagerada e apertou os meus ombros, como se estivesse a lidar com uma criança teimosa. Ou esta é a opção mais provável. Achou-te atraente e competente ao mesmo tempo, e decidiu que valia a pena ter-te na equipa dele. Agora relaxa de uma vez por todas,
porque mal te vais cruzar com ele no dia a dia. Ele é o CEO e tu és uma analista de marketing júnior. Por isso as hipóteses de se encontrarem regularmente são praticamente zero. Ela continuou com uma lógica inabalável. Vais trabalhar no teu andar. Ele vai ficar no gabinete dele lá em cima com os outros executivos. E toda esta história vai tornar-se apenas uma memória constrangedora que um dia contarás aos teus netos. Eu queria acreditar nela com todas as minhas forças. Queria mesmo aceitar que o João Castro e eu iríamos existir em órbitas completamente separadas dentro da empresa, e que o incidente das calcinhas cor-de-rosa acabaria por se tornar apenas uma anedota estranha. Mas o universo, aparentemente, tinha outros planos, porque a Sofia estava completamente enganada sobre a frequência com que eu veria o meu novo chefe. No primeiro dia, ele passou pelo meu departamento durante a tarde e acenou na minha direção com aquele sorriso sarcástico que eu já começava a reconhecer como a sua marca registrada. Eu virei-me imediatamente para o outro lado e fingi estar profundamente concentrada no meu ecrã do computador. Embora o único documento aberto fosse um e-mail de boas-vindas do RH que eu já tinha lido 3 vezes. No segundo dia, houve uma reunião no meu departamento para discutir a nova campanha que o departamento de marketing digital estava a desenvolver. E para o meu horror absoluto, João estava presente, sentado à cabeceira da mesa. Ele participou ativamente na discussão, fazendo perguntas inteligentes e dando sugestões que mostravam que ele realmente entendia do negócio. E eu passei a reunião inteira a tentar tornar-me invisível na minha cadeira. Ana, o que pensas sobre esta abordagem? A voz de João cortou as minhas tentativas de invisibilidade e todos os olhos na sala se viraram para mim. Ele estava a olhar para mim com aquela intensidade perturbadora que fazia o meu estômago dar voltas estranhas. E por um momento horrível, a minha mente ficou completamente em branco. Engoli em seco e forcei a minha voz a soar profissional e confiante, embora por dentro eu estivesse em pânico. Acho que uma campanha focada principalmente nas redes sociais seria a mais eficiente para alcançar o nosso público-alvo, especialmente considerando os dados de engajamento que temos dos últimos trimestres. João acenou lentamente e o seu sorriso alargou-se de uma forma que eu não conseguia decifrar completamente. Perfeito. Gosto do raciocínio. Quero que desenvolvam uma proposta completa com esta estratégia e me apresentes pessoalmente na próxima semana, no meu gabinete. O meu coração deu um salto estranho no peito e eu apenas assenti em concordância, porque o que mais eu poderia fazer além de aceitar a tarefa que o meu chefe me estava a dar? O resto da reunião passou num borrão confuso e quando finalmente terminou, a Sofia apanhou-me no corredor com uma expressão que misturava diversão e genuína preocupação. Ele está definitivamente de olho em ti, murmurou enquanto voltávamos para as nossas mesas, e eu abanei a cabeça veementemente, negando a insinuação. Não inventes, ele só quer ver o meu trabalho porque sou nova e precisa de avaliar se fez a escolha certa ao contratar-me. No terceiro dia, eu estava a andar rapidamente pelo corredor, com uma pilha de documentos nos braços e a cabeça baixa, concentrada nos meus próprios pensamentos, quando as portas do elevador se abriram bem à minha frente. João saiu do elevador e ficamos literalmente frente a frente, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro subtil e caro do seu perfume, e o meu corpo congelou instantaneamente, como se eu tivesse sido transformada numa estátua de sal. Ana, ele disse o meu nome com aquele tom divertido que já estava a tornar-se demasiado familiar. A fugir de alguma coisa, ou apenas a andar à velocidade olímpica sem motivo aparente? Não, não estou a fugir de nada. Estava só a ir para uma reunião rápida com a equipa. Menti descaradamente, e a minha voz saiu demasiado aguda para ser convincente. Nem sequer havia reunião marcada, mas o meu cérebro entrou em modo de pânico e inventou a primeira desculpa que lhe veio à mente. João cruzou os braços e encostou-se ligeiramente à parede do corredor,
bloqueando subtilmente o meu caminho sem ser muito óbvio. Reunião onde exatamente? Porque verifiquei o calendário partilhado esta manhã e não vi nenhuma reunião agendada para o teu departamento a esta hora. É uma pequena reunião interna, só a equipa, nada de oficial que precisasse de ir para o calendário geral. Continuei, cavando o meu próprio buraco cada vez mais fundo. E pela expressão no rosto de João, ele sabia perfeitamente que eu estava a mentir, mas estava a divertir-se demasiado para me confrontar diretamente. Claro, reunião informal da equipa faz todo o sentido. Concordou com um tom que deixava claro que ele não acreditava numa única palavra. Mas posso fazer-te uma pergunta honesta antes de ires para esta importantíssima reunião? Pressionei os documentos contra o peito como se fossem um escudo protetor e assenti rigidamente. Força. Estás a evitar-me deliberadamente? Perguntou diretamente, sem rodeios, e os seus olhos escuros estudaram-me com uma intensidade que fez a minha pele formigar de uma forma completamente inadequada para um ambiente profissional. Não, por que haveria de te evitar? Menti novamente, mesmo sabendo que era demasiado óbvio. E João riu baixinho de uma forma que fazia algo estranho acontecer no fundo do meu estômago. Não sei, talvez porque vi as tuas calcinhas naquela manhã memorável. Disse com total sarcasmo, mas sem real malícia, e senti o meu rosto incendiar-se imediatamente. Porque, sinceramente, Ana, ficas vermelha e fuges sempre que me vês nos corredores. Então, ou me estás a evitar, ou tens um problema médico grave que devias mandar verificar. Prometeste ser profissional. Consegui finalmente responder com indignação, embora a minha voz estivesse trêmula e provavelmente minando qualquer autoridade que eu estivesse a tentar projetar. João inclinou-se um pouco mais perto e a sua voz baixou, quase íntima, de uma forma que fazia o meu coração acelerar perigosamente. Estou a ser profissional. Estou apenas a recordar-te profissionalmente que já vi demasiado para continuares a ser tão tímida comigo. Relaxa, Ana. Não mordo muito. Antes que o meu cérebro pudesse formular qualquer tipo de resposta coerente, os meus instintos de fuga assumiram o controle total, e eu simplesmente virei-me e caminhei rapidamente na direção oposta, ignorando completamente a risada baixa que ouvi atrás de mim. O meu coração batia erraticamente e o meu rosto estava tão quente que eu provavelmente conseguiria fritar um ovo nele. E tudo o que eu conseguia pensar era que o João Castro era absolutamente impossível de lidar. Sinceramente, quem é que contrata alguém depois de uma cena daquelas? Por que manter a pessoa por perto? Por que esta insistência em aparecer nos corredores? Aquilo tudo era uma comédia romântica encenada pelo destino? Ou uma terapia de choque forçada para a minha vergonha crônica? Eu, Ana, uma pessoa que mal conseguia manter a calma numa reunião com 5 pessoas, estava agora a ser perseguida, no sentido mais fofinho e irritante da palavra, pelo CEO da empresa, que tinha um conhecimento íntimo da minha lingerie. Em que universo paralelo eu me metera? Na minha terra, na póvoa de Varzim, diriam, o gajo está a meter-se contigo. Mas aqui em Lisboa, num escritório de luxo com um bilionário, as regras eram diferentes, ou talvez não houvesse regras para ele. Sim, provavelmente era isso. Um bilionário não segue regras. Ele faz as regras. E eu, com as minhas calcinhas cor-de-rosa, estava aparentemente a ser arrastada para as regras dele. Era absurdo. Completamente absurdo. A Sofia, entretanto, achava tudo o mais hilário de sempre. Ele está claramente interessado em ti, e nem estou a falar profissionalmente, declarou ela mais tarde, quando nos reencontramos na sala de descanso. E desta vez, ela tinha aquele brilho nos olhos que significava que tinha teorias elaboradas. O homem está a procurar-te, a provocar-te, a criar desculpas para falar contigo nos corredores. Ana, ele está a fazê-lo de propósito.
Revirei os olhos e peguei na minha garrafa de água do frigorífico com mais força do que o necessário. Ou está só a provocar-me por puro prazer sádico, porque acha divertido ver-me envergonhada. Alguns homens são assim, Sofia. Gostam de causar reações nas pessoas. Mesmo que isso seja verdade, o que duvido seriamente, percebes que vocês os dois têm uma química insana, certo? Ela insistiu, cruzando os braços e encarando-me com aquela expressão de quem não ia largar o assunto. Depois, outra coisa, miúda. Ele é ridiculamente giro, claramente interessado. E vocês já saltaram várias etapas constrangedoras de conhecimento inicial. Aproveita isso. Como é que eu aproveito o facto de o meu chefe me ter visto de calcinhas? Perguntei exasperada. E algumas pessoas na sala de descanso olharam na nossa direção com curiosidade antes de voltarem às suas conversas. Baixei a voz e continuei. Ele é literalmente o meu chefe, Sofia. A hierarquia, a ética profissional, há 1000 razões pelas quais isto seria uma ideia terrível. A Sofia suspirou dramaticamente, como se estivesse a lidar com alguém particularmente obtusa. Então, supera a vergonha de uma vez por todas e flerta de volta com ele. Mostra-lhe que também és interessante e confiante, não apenas a miúda tímida que fica vermelha e foge pelos corredores. Eu não sei flertar, nunca soube. E definitivamente não vou aprender agora no meio do meu emprego. Admiti com genuína frustração, porque era a mais pura verdade, e a Sofia sabia disso muito bem, depois de anos de amizade. Isso eu já tinha percebido há muito tempo, concordou ela com um pequeno sorriso reconfortante. Mas o João claramente sabe flertar muito bem e está a tentar alcançar-te. Só precisas de parar de fugir dele como se fosse um serial killer perigoso e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Mordi o lábio inferior pensativamente e considerei as suas palavras cuidadosamente, porque no fundo eu sabia que a Sofia tinha razão em pelo menos uma coisa. Fugir do João sempre que o via estava a tornar-se ridículo e insustentável. Vou tentar, prometi finalmente, com um suspiro resignado. Vou tentar parar de agir como uma adolescente idiota e ser minimamente normal perto dele. Ótimo! Esse é o espírito que eu queria ver. A Sofia bateu palmas excitadamente e abraçou-me rapidamente antes de voltar para a sua mesa. Agora vai lá e arrasa naquela proposta que ele te pediu. Porque se há uma coisa que vai impressionar o João Castro, é o teu trabalho incrível. Passei o resto da semana a trabalhar obsessivamente na proposta da campanha de redes sociais, colocando nela cada grama de criatividade e conhecimento técnico que possuía. Era a minha chance de provar que merecia estar ali por mérito próprio e não por qualquer outra razão estranha. E eu estava determinada a entregar algo tão bom que João não teria outra escolha senão reconhecer o meu valor profissional. E se uma pequena parte secreta de mim também queria impressioná-lo de outras formas? Bem, isso era algo que eu podia manter trancado bem no fundo e fingir que não existia. Uma semana depois, eu estava em frente à porta do gabinete de João com a minha pasta de couro nas mãos e a tentar controlar os nervos que dançavam no meu estômago. Lorraine deixara-me entrar com um sorriso encorajador. E agora eu estava ali a respirar fundo e a tentar reunir a confiança que definitivamente não sentia por dentro. A proposta da campanha estava perfeita. Revi cada detalhe pelo menos 20 vezes, mas ainda assim a minha mão tremia ligeiramente quando bati a porta. Entre, a voz de João veio do outro lado, e abri a porta, tentando projetar uma confiança profissional que era mais fingida do que real. Bom dia, cumprimentei, enquanto entrava e fechava a porta atrás de mim, e João levantou os olhos dos documentos que estava a rever com aquela expressão neutra que usava no modo executivo. Trouxe a proposta completa para a campanha de redes sociais que me pediu. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua secretária e eu sentei-me tentando não parecer tão nervosa quanto me sentia.
Abri a minha pasta e comecei a apresentação. Expliquei cada aspecto da estratégia que desenvolvi, mostrei os números projetados com base em dados de campanhas anteriores semelhantes, delineei o cronograma de implementação e os pontos-chave de medição de desempenho. Enquanto falava, sentia a minha confiança crescer, porque aquela era a minha área, onde eu sabia exatamente o que estava a fazer. João ouviu com total atenção, fazendo anotações ocasionais e perguntas específicas que mostravam que ele estava realmente a processar tudo o que eu dizia. Quando terminei a apresentação, houve um momento de silêncio enquanto ele revia os materiais impressos que eu tinha preparado, e o meu coração batia rápido, à espera do veredito. "Isto é excelente, Ana", disse ele finalmente, olhando para mim. E havia algo na sua voz que soava diferente do habitual tom sarcástico. "Tens mesmo um talento para isto. A estratégia está bem pensada e os números fazem sentido. Estou genuinamente impressionado." A surpresa deve ter se manifestado no meu rosto, porque eu não esperava um elogio tão direto e genuíno, sem qualquer camada de provocação ou sarcasmo envolvida. "Obrigada", respondi, sentindo o meu rosto aquecer ligeiramente, mas desta vez era de orgulho e não de vergonha. Trabalhei muito nesta proposta e queria ter a certeza de que estava à altura das expectativas. "Está muito acima das expectativas", João confirmou, enquanto fechava a pasta e se inclinava para trás na cadeira. "Aprova a proposta e inicia a implementação imediatamente. Quero-te a liderar este projeto do início ao fim." Assenti com um entusiasmo mal contido, porque aquela era exatamente o tipo de oportunidade de que eu precisava para provar o meu valor na empresa. "Percebido. Começarei hoje a coordenar com a equipa e a estabelecer o cronograma inicial." João estudou-me por um momento com aqueles olhos escuros que pareciam ver mais do que eu gostaria de revelar. "Relaxaste", observou com um pequeno sorriso a surgir no canto da boca. "Finalmente não estás vermelha e a fugir da minha presença. Progresso notável." "Estou a tentar ser profissional", respondi, erguendo o queixo com renovada dignidade. "Como disseste que serias, na maioria das vezes, pelo menos." Ele riu daquele jeito baixo que fazia algo estranho acontecer na base da minha espinha. "Bom, mas, só para constar, ainda estás vermelha, só um pouco menos do que antes." Senti o meu rosto aquecer mais e tive de resistir à vontade de levar as mãos às bochechas. "É sempre assim, impossível de lidar." "Eu sei que sou", concordou com aquele sorriso irritante que era de alguma forma também charmoso. "Mas gostas, mesmo que não queiras admitir." "Não gosto", protestei talvez demasiado rapidamente para ser convincente. E João apenas ergueu uma sobrancelha eloquentemente. "Mentirosa", disse suavemente, mas depois voltou ao modo profissional com uma facilidade que era quase desconcertante. "Podes ir, Ana. Bom trabalho. Estou ansioso para ver os resultados desta campanha." Saí do gabinete dele sentindo uma estranha mistura de alívio e algo que parecia perigosamente com desapontamento, e passei o resto do dia enterrada no trabalho, tentando não pensar muito na interação. A Sofia apanhou-me ao almoço com perguntas sobre como tinha corrido na apresentação, e contei-lhe sobre o elogio genuíno de João, enquanto ela sorria significativamente. "Eu disse-te que ias arrasar", cantou enquanto comíamos as nossas saladas na sala de descanso. "O homem está claramente impressionado contigo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente." No dia seguinte, o universo decidiu que eu não tinha passado por vergonha suficiente e preparou um novo teste à minha dignidade. Eu estava na casa de banho feminina a lavar as mãos depois de tomar o meu terceiro café da manhã, quando a água do sabonete salpicou diretamente na minha blusa branca. O salpico não teria sido tão problemático se a blusa não fosse feita daquele tecido fino que se torna transparente quando molhado. "Merda", murmurei, olhando para a mancha que se espalhava pelo tecido, e tentei secá-la com toalhas de papel, mas isso só piorou tudo.
espalhando ainda mais a água. Olhei para baixo e o meu estômago afundou quando percebi que o meu sutiã cor-de-rosa claro estava perfeitamente visível através do tecido úmido. Claro, tinha de ser cor-de-rosa novamente, porque aparentemente o universo tinha um senso de humor cruel. Rapidamente voltei para a minha mesa e peguei no blazer preto que tinha deixado pendurado na minha cadeira, vestindo-o imediatamente para cobrir a transparência embaraçosa. Problema resolvido. Ou pelo menos foi o que pensei, até que o ar-condicionado do escritório começou a soprar com força total, diretamente na minha direção. O calor debaixo do blazer tornou-se insuportável depois de meia hora, e eventualmente cedi e tirei o casaco, porque suar no trabalho parecia pior do que arriscar que alguém notasse a blusa ligeiramente transparente. Estava tão focada na folha de cálculo do orçamento da campanha que nem percebi quando João passou pelo meu departamento, e só me dei conta da sua presença quando ouvi os seus passos pararem perto da minha mesa. Levantei o olhar e encontrei o dele, e depois vi quando os seus olhos baixaram brevemente para a minha blusa, antes de desviarem rapidamente o olhar, como se tentasse ser um cavalheiro. Olhei para baixo, seguindo a direção do seu olhar, e quis morrer quando percebi que a luz do escritório tornava o meu sutiã cor-de-rosa ainda mais visível através do tecido úmido. Oh, meu Deus! Exclamei, agarrando o blazer com movimentos frenéticos e vestindo-o tão depressa que quase rasguei a manga. João aproximou-se da minha mesa e baixou a voz para que só eu pudesse ouvir, com aquele tom divertido que já estava a tornar-se demasiado familiar. Cor-de-rosa novamente. Tens alguma obsessão por esta cor, não? Ou é apenas coincidência repetida? Foi um acidente, sibilei mortificada, enquanto ajustava o blazer para ter a certeza de que cobria tudo. A água salpicou quando estava a lavar as mãos e molhou a blusa toda. Sei que foi um acidente. Podes relaxar, disse com uma voz calma. Mas havia um brilho divertido nos seus olhos escuros. Mas, só para saberes algo importante. Eu já vi tudo isto antes, lembras-te? Então, não precisas de morrer de vergonha, porque não há nada de novo aqui para mim. A forma como ele disse aquilo, com aquele sarcasmo gentil, mas provocador, fez o meu rosto incendiar-se. Isso devia fazer-me sentir melhor sobre a situação? Devia. Confirmou, e depois cruzou os braços, encostando-se ligeiramente à beira da minha mesa. E devia também fazer-te finalmente aceitar ir jantar comigo, considerando que as barreiras de ele viu-me de calcinhas e ele viu o meu sutiã foram quebradas há muito tempo. O meu cérebro precisou de alguns segundos para processar o que ele acabara de dizer. E quando as palavras finalmente fizeram sentido, os meus olhos arregalaram-se em choque. Estás a convidar-me para um encontro a sério? Tecnicamente, sim. Estou a convidar-te para jantar, disse João com uma voz casual, como se estivesse a discutir o tempo. Tu e eu num restaurante sem falarmos de trabalho, apenas conversa e boa comida. Então, aceitas? Tu és o meu chefe, argumentei com uma voz baixa, mas urgente, olhando ao redor para ter a certeza de que mais ninguém estava a ouvir aquela conversa surreal. João encolheu os ombros como se aquele fosse um detalhe menor e sem importância. E então, não estou a pedir nada impróprio ou que viole qualquer política da empresa. Apenas um jantar entre dois adultos que estão interessados um no outro. A menos que tenhas um namorado ou noivo de que não saiba. Não, não tenho ninguém, respondi demasiado rápido, e depois mordi o lábio, percebendo como aquilo soara. Mas isto não é ético, João. Há hierarquia e regras sobre relacionamentos no local de trabalho. O RH permite relacionamentos desde que sejam consensuais e não haja conflito direto de interesses. Explicou com paciência, como se já tivesse pesquisado sobre o assunto antes. E eu não sou o teu chefe direto, Ana. Sou o chefe de todos nesta empresa, mas a tua supervisora imediata é a Sara.
Tecnicamente, somos livres para jantar juntos, sem violar nenhuma política. Então, aceitas ou não? Olhei para ele sentindo o meu coração bater rápido, e a minha mente presa entre o profissionalismo que dizia para recusar e a inegável atração que queria dizer sim. Posso fazer uma pergunta antes de responder? Podes fazer quantas perguntas quiseres, disse João, inclinando-se ligeiramente mais perto, e consegui sentir o cheiro subtil do seu perfume. Por que queres jantar comigo? Perguntei, olhando diretamente nos seus olhos, procurando qualquer sinal de insinceridade. É por causa das calcinhas cor-de-rosa, do sutiã. Queres apenas divertir-te com a miúda desastrada que passa por situações embaraçosas? A expressão de João mudou e o sarcasmo desapareceu, sendo substituído por algo mais sério e intenso. Não, Ana, quero jantar contigo porque és inteligente e talentosa. Porque és engraçada quando relaxas e paras de ficar envergonhada perto de mim. Porque és bonita e interessante e quero genuinamente conhecer-te melhor fora deste ambiente de trabalho. As calcinhas cor-de-rosa e o sutiã cor-de-rosa são apenas bônus divertidos, mas não são a razão. Gosto de ti e quero passar tempo contigo fora daqui. O meu coração acelerou de uma forma que tinha muito pouco a ver com nervosismo e muito a ver com a forma como ele me estava a olhar naquele momento. Ok, ouvi a minha própria voz dizer antes que o meu cérebro pudesse interferir. Jantar. Mas se ficar estranho ou desconfortável, paramos e esquecemos que isto aconteceu. O sorriso que apareceu no rosto de João era diferente dos outros, mais genuíno e menos sarcástico. Combinado? Sexta-feira às 7, vou buscar-te ao teu apartamento, se me deres a morada. E Ana? Sim, perguntei, ainda a processar o fato de ter acabado de aceitar sair com o meu chefe. O sorriso dele recuperou aquele toque provocador que já me era familiar. Traz roupa seca desta vez. Seria uma pena arruinar outra roupa com água. Agarrei numa bola de papel que estava na minha secretária e atirei-lhe sem pensar. És insuportável. João riu enquanto desviava do papel com facilidade e depois afastou-se da minha secretária. Eu sei, mas gostas de mim na mesma. Vemo-nos na sexta, Ana. Ele saiu do departamento, deixando-me sentada ali com o coração a bater rápido e uma mistura de pânico e excitação a percorrer as minhas veias. Olhei para o ecrã do computador sem realmente ver nada. E então um pequeno e involuntário sorriso apareceu no meu rosto. Merda, murmurei para mim mesma, enquanto o sorriso se alargava. Eu realmente gosto dele. Que vestido vais usar? A voz da Sofia ecoou pelo meu quarto via altifalante Wednesday, enquanto eu olhava para o armário aberto com crescente desespero. Tinha revirado metade do guarda-roupa. E nada parecia certo para jantar com João Castro. Porque como raio é que alguém se veste para sair com o CEO bilionário que já vira as suas calcinhas e o seu sutiã? Peguei num vestido básico azul marinho e mostrei-o à câmera do telemóvel que estava apoiado na cômoda. Este parece seguro e profissional, não achas? Nada muito revelador, considerando que ele já viu muito de mim. É exatamente por isso que precisas de arrasar. A Sofia praticamente gritou do outro lado, e eu conseguia ver a expressão exasperada no seu rosto através do pequeno ecrã. Miúda, ele já te viu de lingerie 2 vezes, por isso esquece essa ideia de te esconderes atrás de roupas modestas. Pega no vestido vermelho, aquele que nunca tens coragem de usar. Olhei para o fundo do armário, onde o vestido vermelho estava pendurado, ainda com a etiqueta que eu me esquecera de tirar quando o comprara há 6 meses. Era um vestido lindo que me chamara a atenção numa promoção, mas sempre me parecera demasiado ousado para qualquer ocasião que eu pudesse imaginar. Esse é demasiado chamativo, Sofia. Vou parecer que estou a esforçar-me demais. Estás a esforçar-te demais, rebateu ela com lógica implacável. É um encontro com um homem giro de quem gostas. Então podes esforçar-te o quanto quiseres. Agora pega nesse vestido vermelho e veste-o antes que eu vá aí pessoalmente e te obrigue. Suspirei,
derrotada, e peguei no vestido, finalmente tirando a etiqueta e segurando-o contra o meu corpo enquanto me olhava ao espelho. O tecido era um vermelho profundo que contrastava lindamente com o meu tom de pele. E o corte era elegante, sem ser vulgar, caindo até um pouco acima dos joelhos, com um decote que sugeria sem mostrar demasiado. Ok, cedi finalmente, sentindo borboletas no estômago. Vou usar o vermelho. 2 horas depois eu estava pronta e verificava o meu reflexo no espelho pela 10ª vez. E tive de admitir, a Sofia tinha razão sobre o vestido. O meu cabelo estava solto em ondas suaves, em vez do habitual coque profissional. A minha maquilhagem era leve, mas realçava os meus olhos. E o vestido vermelho fazia-me sentir confiante de uma forma que eu não esperava. Quando a campainha tocou às 7 em ponto, o meu coração deu um salto e as minhas mãos ficaram ligeiramente úmidas. Abri a porta e encontrei João parado no corredor, a usar um fato sem gravata que de alguma forma conseguia parecer casual e elegante ao mesmo tempo. E a forma como os seus olhos se arregalaram ligeiramente quando me viu fez algo quente espalhar-se pelo meu peito. Ele olhou-me de cima a baixo, sem esconder a sua apreciação. E quando os seus olhos finalmente voltaram para o meu rosto, havia um sorriso genuíno nos seus lábios. Uau! Foi tudo o que disse por um momento, e depois abanou a cabeça como se tentasse recompor-se. Estás devastadora, Ana. A sério, sabia que eras bonita, mas isto é outro nível. Senti o meu rosto aquecer com um elogio direto, mas desta vez não era vergonha. Era um prazer genuíno por ser vista daquela forma por ele. Obrigada. Tu também estás ótimo. O fato sem gravata fica-te muito bem. João ofereceu o braço num gesto cavalheiresco que me fez sorrir. E descemos juntos para o seu carro, que estava estacionado em frente ao edifício. Era um modelo caro, mas discreto. Exatamente o tipo de veículo que eu imaginaria João a conduzir. E ele abriu a porta do passageiro para mim antes de dar a volta e entrar pelo lado do condutor. O restaurante que ele escolhera era na Baixa Chiado, e era o tipo de lugar sofisticado onde eu nunca tinha estado antes, com luz suave e decoração elegante que gritava dinheiro com bom gosto. João já tinha uma reserva, e fomos levados para uma mesa mais reservada, que oferecia privacidade sem ser demasiado isolada, e ele puxou a minha cadeira antes de se sentar em frente a mim. Senta-te e respira, disse com uma voz suave, mas divertida. Sem pressão alguma. Prometo que é apenas um jantar entre duas pessoas que querem conhecer-se melhor. É fácil para ti dizer isso, respondi, pegando no menu e fingindo estudar as opções enquanto tentava acalmar os meus nervos. Provavelmente fazes isto todas as semanas com diferentes mulheres bonitas. João riu baixinho. E quando levantei o olhar, ele estava a observar-me com aquela intensidade que fazia o meu estômago dar voltas. Na verdade, não. Raramente saio, porque trabalho demais. Tu és a primeira pessoa que me interessou o suficiente para querer fazer este esforço em muito tempo. O jantar começou um tanto constrangedor, com conversas educadas sobre o menu e o vinho. Mas, à medida que os minutos passavam e a comida chegava, a tensão inicial dissolveu-se naturalmente. Descobrimos que tínhamos gostos surpreendentemente semelhantes em livros, preferindo ambos thrillers psicológicos a romances açucarados. E a nossa discussão sobre filmes revelou um senso de humor sarcástico partilhado que fez a conversa fluir facilmente. Então, estás a dizer-me que nunca viste Star Wars? Perguntou João com uma expressão de choque fingido que me arrancou uma gargalhada genuína. Isso devia ser crime, Ana. Vou ter de corrigir esta falha grave na tua educação cinematográfica. Tentei ver uma vez, mas adormeci a meio, confessei, rindo da forma como ele abanava a cabeça com desaprovação teatral. Não me olhes assim. Espaço e sabres de luz simplesmente não prendem a minha atenção. A conversa naturalmente desviou-se para assuntos mais profundos. E quando João perguntou por que eu escolhera marketing,
Dei por mim a falar apaixonadamente sobre como sempre adorei criar narrativas e convencer pessoas através de histórias bem contadas. É como arte com um propósito prático, expliquei, gesticulando com as mãos enquanto falava. Pegas numa ideia ou produto e transformas isso em algo que ressoa emocionalmente com as pessoas. Há criatividade, mas também estratégia, e eu adoro esse equilíbrio. João ouviu com genuína atenção, e os seus olhos nunca deixaram o meu rosto enquanto eu falava. E quando terminei a minha explicação, ele sorriu daquele jeito que fazia o meu coração acelerar. E tu, por que negócios? Devolvi a pergunta, apoiando o queixo na mão. Imagino que herdar uma empresa bilionária não seja exatamente uma escolha vocacional normal. Herdei a empresa do meu pai quando ele se reformou. João confirmou, dando um gole de vinho. Mas fila crescer e triplicar de tamanho, porque gosto genuinamente de construir coisas. Gosto de ver ideias a tornarem-se realidade, de transformar conceitos abstratos em negócios que funcionam. E também gosto de contratar pessoas talentosas e vê-las brilhar. Como tu. A forma como ele disse aquilo com sinceridade, sem qualquer camada de provocação, fez o meu peito apertar de uma forma boa. Contrataste-me só porque sou talentosa? Perguntei com um pequeno sorriso a brincar nos meus lábios. Ou o fato de me teres visto de calcinhas cor-de-rosa, na calçada, teve alguma influência? João riu em voz alta desta vez, uma risada genuína que iluminou todo o seu rosto e fez algumas pessoas nas mesas próximas olharem na nossa direção. Sinceramente, cerca de 70% foi pelo talento, 20% pelas calcinhas cor-de-rosa e 10% pura curiosidade sobre quem seria capaz de deitar uma pasta inteira ao chão só para segurar um vestido a voar. Eu ri tanto que tive de cobrir a boca com a mão, e a vergonha que normalmente viria com a menção daquele dia simplesmente não apareceu, porque a forma como João falava sobre isso era afetuosa em vez de cruel. Tenho péssima coordenação motora quando entro em pânico. Admiti, ainda a rir. O meu cérebro simplesmente desliga e as minhas mãos decidem fazer a pior escolha possível. Mas também tens coragem, João disse, ficando mais sério, e inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, aproximando-nos. Poderias ter desistido, poderias ter fugido de vergonha e cancelado a entrevista, mas reuniste tudo o que caíra, organizaste a tua dignidade junto com os teus papéis e foste fazer aquela entrevista mesmo sabendo que estavas atrasada e abalada. Isso é impressionante, Ana. Mostra força de caráter. O elogio sincero apanhou-me desprevenida e senti a emoção apertar a minha garganta de uma forma inesperada. Obrigada, murmurei, olhando para ele e sentindo algo a mudar entre nós, alguma barreira invisível a dissolver-se. Isso significa muito, vindo de ti. Sério, posso dizer-te algo sem qualquer sarcasmo ou provocação? João perguntou, mantendo o meu olhar com aquela intensidade que fazia o meu coração acelerar. Podes, respondi, prendendo a respiração sem o perceber. És incrível, inteligente, talentosa, divertida quando relaxas e paras de ficar nervosa. E quero muito continuar a conhecer-te, não como teu chefe, mas como um homem interessado numa mulher extraordinária. Podemos tentar isto, ver onde isto nos leva. O meu coração batia tão forte que eu tinha a certeza de que ele podia ouvir. E todas as razões lógicas pelas quais aquilo poderia ser complicado simplesmente evaporaram diante da sinceridade nos seus olhos. Sim, respondi, com uma voz mais firme do que eu esperava. Podemos tentar. Eu também quero isto. O sorriso que apareceu no rosto de João era genuíno e sem qualquer camada de sarcasmo. E ele estendeu a mão pela mesa, pegando na minha e entrelaçando os nossos dedos. Ótimo. Mas preciso de te avisar sobre algumas coisas antes de avançarmos com isto. Eu sou terrível em romance tradicional. Sou demasiado sarcástico, direto ao ponto,
e às vezes não tenho filtro entre o pensamento e a fala. Eu ri baixinho e apertei os seus dedos de volta. E eu sou extremamente tímida, desajeitada em situações sociais e coro embaraçosamente fácil. Por isso acho que somos meio que um par desastroso. Perfeito, João disse com aquele sorriso que eu já começava a amar. Somos um desastre juntos, mas daquele tipo de desastre divertido que vai dar histórias engraçadas no futuro. Desastre divertido, repeti, testando as palavras e sorrindo, porque se sentia certo de alguma forma. Aceito esses termos. Ficamos ali a olhar um para o outro, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, e a tensão no ar mudou para algo mais quente e carregado de possibilidade. O resto do jantar passou num agradável borrão de conversa fácil e risadas genuínas. E quando finalmente saímos do restaurante, já passava das 11 da noite. Mas parecia que tinha sido apenas meia hora. No carro, a caminho do meu apartamento, um silêncio confortável pairava entre nós, enquanto João conduzia com uma mão no volante e a outra a segurar a minha na consola entre os bancos. A cidade passava pelas janelas em luzes desfocadas, e eu sentia-me como se estivesse a flutuar numa bolha de contentamento que eu não queria que terminasse. Quando ele estacionou em frente ao meu prédio, nenhum de nós fez menção de sair do carro imediatamente. Gostei muito de hoje à noite, João disse, virando-se para me olhar, e a luz tênue do candeeiro da rua iluminava o seu rosto de uma forma que realçava os seus olhos escuros. Gostei muito. És mais interessante e divertida do que eu já esperava, e as minhas expectativas já eram altas. Eu também gostei, admiti, sentindo o meu rosto aquecer. Mas desta vez era um aquecimento agradável. Tu és mais gentil e divertido do que deixas transparecer no escritório. Menos sarcástico também, pelo menos hoje. Não te habitues muito, porque o sarcasmo volta amanhã, brincou ele. Mas a sua expressão ficou mais séria. Posso ver-te novamente fora do trabalho? Quer dizer, outro jantar ou filmes, ou o que quiseres fazer. Sim, gostaria muito, respondi com um sorriso tão grande que me doíam as bochechas. Podemos combinar algo para a próxima semana, se tiveres tempo livre na tua agenda de CEO ocupada. João inclinou-se ligeiramente na minha direção, e o seu movimento foi lento o suficiente para me dar tempo de recuar se eu quisesse, mas eu definitivamente não queria. Posso beijar-te? Perguntou baixinho, com uma voz rouca, e os seus olhos procuraram o meu rosto, pedindo permissão clara. O meu coração acelerou e a minha respiração ficou presa na garganta, mas conseguia assentir e murmurar. Ah, podes. Aquilo saiu trêmulo. João encurtou a distância entre nós cuidadosamente, e quando os seus lábios tocaram os meus, foi suave e hesitante no início, como se me desse uma chance de me afastar. Mas eu não queria afastar-me. Então, inclinei-me mais perto, e o beijo aprofundou-se, tornando-se mais intenso e urgente à medida que os segundos passavam. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos a respirar rápido, e a minha mente estava completamente vazia de quaisquer pensamentos coerentes. Uau! Foi tudo o que consegui dizer, e a minha voz saiu sem fôlego e um tanto atordoada. Concordo plenamente, João disse com uma voz igualmente afetada e passou o polegar suavemente pelos meus lábios, num gesto íntimo que fez o meu estômago dar voltas. Boa noite, Ana. Obrigado pela melhor noite que tive em anos. Boa noite, João, respondi, abrindo a porta do carro com as pernas que pareciam feitas de gelatina. E obrigada pelo jantar e pela companhia incrível. Saí do carro, flutuando pelo corredor do prédio até o meu apartamento. E quando finalmente fechei a porta atrás de mim, encostei-me a ela com um sorriso bobo no rosto e o coração ainda a bater erraticamente. Peguei no telemóvel e vi várias mensagens da Sofia a perguntar como tinha corrido. Mas tudo o que consegui digitar foi perfeito.
6 meses depois daquela primeira noite, eu estava na minha mesa a rever os números da mais recente campanha, quando senti uma presença familiar a aproximar-se. Levantei o olhar e encontrei João parado ao lado da minha estação de trabalho, com aquele pequeno sorriso que eu agora reconhecia como exclusivamente meu, diferente do sorriso profissional que ele usava com todos os outros funcionários da empresa. "Calcinhas cor-de-rosa hoje?" perguntou baixinho, inclinando-se ligeiramente na minha direção, a voz baixa o suficiente para que só eu pudesse ouvir, mas com aquele tom provocador que nunca desaparecera nos meses em que estávamos juntos. Revirei os olhos, mas não consegui conter o sorriso que apareceu nos meus lábios, porque aquela provocação específica tornara-se uma piada interna entre nós. "Nunca vais deixar isto morrer, não é?" respondi, tentando soar exasperada, mas falhando miseravelmente, quando uma risada me escapou. "Nunca", João confirmou com absoluta convicção, e os seus olhos brilhavam com genuína diversão. "É literalmente parte da nossa história de origem. Como esperas que eu esqueça o momento que definiu todo o nosso relacionamento?" Olhei discretamente ao redor para ter a certeza de que ninguém estava a prestar atenção à nossa conversa, porque apesar de estarmos a namorar há meses, mantínhamos tudo extremamente discreto no ambiente de trabalho. Algumas pessoas próximas sabiam, incluindo a Sofia, que praticamente fizeram uma festa quando eu lhe contara oficialmente, mas a maioria dos funcionários não fazia ideia do relacionamento entre o CEO e a analista de marketing. "Almoças comigo hoje?" João perguntou, mudando de assunto, mas mantendo a voz baixa e íntima. "No meu gabinete, pensei em pedir pizza daquele italiano que gostas. Porta trancada, sem interrupções, só tu e eu. Sobremesa garantida." Senti o meu rosto aquecer ligeiramente, mas desta vez era de antecipação e não de vergonha, porque os nossos almoços privados no gabinete dele tinham se tornado a minha parte favorita da semana. "Às 12h30 dá. Tenho uma reunião de equipe até ao meio-dia." "Perfeito. Espero-te então", disse ele, e depois baixou ainda mais a voz até ser quase um sussurro. "E Ana, a tua sobremesa, estou-te a avisar agora." Agarrei no marcador que estava na minha secretária e atirei-lhe, tentando parecer aborrecida, mas a risada que me escapou arruinou completamente o efeito. "Vai trabalhar, João. Tens uma empresa inteira para gerir." Ele apanhou o marcador no ar com reflexos rápidos e deu-me uma piscadela antes de sair do departamento. E eu fiquei ali com um sorriso bobo no rosto, incapaz de me concentrar nos números da folha de cálculo. Só percebi que a Sofia se aproximava quando ela deixou cair uma pasta na minha secretária com força deliberada para chamar a minha atenção. "Vocês os dois são tão adoráveis que é nauseabundo", declarou Sofia, sentando-se na beira da minha secretária com aquele sorriso maroto que significava que ela tinha visto tudo. "A sério, a forma como ele te olha quando acha que ninguém está a ver derreteria o coração mais gelado." "Ele é insuportável", respondi. Mas o meu sorriso contradizia as palavras, e Sofia riu, abanando a cabeça. "Tu amas-o", afirmou como se fosse o fato mais óbvio do mundo. E nem era uma pergunta, mas uma observação. "Podes admitir, estamos entre amigas e prometo não fazer muito drama." Olhei para ela e senti o meu peito apertar daquele jeito bom que acontecia sempre que pensava em João nos últimos meses. "Talvez", comecei cautelosamente, mas Sofia ergueu uma sobrancelha à espera e eu cedi. "Ok, sim, eu amo-o muito. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo." "E ele?" Sofia perguntou com genuína curiosidade, apoiando o queixo na mão. "Já disse as palavras mágicas, ou ainda está na fase de mostrar sem verbalizar?" "Ele mostra o tempo todo", respondi, pensando em todas as pequenas coisas que João fazia que mostravam o quanto ele se importava. "Mas não, ele ainda não disse explicitamente. Acho que ele não é muito bom com palavras emocionais. Prefere mostrar através de ações." Sofia sorriu daquela forma conhecedora que ela tinha.
Ele vai dizer quando estiver pronto. E pela forma como ele te olha, tenho a certeza de que também te ama. É só uma questão de tempo até ele admitir verbalmente. O resto do dia passou a um ritmo agradável de trabalho produtivo, intercalado com pensamentos sobre João. E quando finalmente era 12:30, subi ao seu gabinete com borboletas a dançar no meu estômago, mesmo depois de 6 meses juntos. Lorraine deixou-me entrar com um sorriso cúmplice, porque ela definitivamente sabia de nós e aprovava silenciosamente. João esperava com 2 caixas de pizza abertas na mesa baixa perto do sofá do gabinete, em vez da formal secretária executiva, e havia uma garrafa aberta de vinho tinto a respirar ao lado delas. Ele tirara o casaco e desapertara a gravata, e a visão dele relaxado e genuinamente a sorrir só para mim fez o meu coração acelerar. "Trancaste a porta?" perguntou quando me aproximei, e eu assenti, confirmando, enquanto tirava os sapatos e me atirava para o sofá ao lado dele. "Ótimo, porque tenho planos para ti que definitivamente exigem privacidade." Eu ri e peguei numa fatia de pizza antes que ele pudesse puxar-me para um beijo, porque conhecia João bem o suficiente para saber que se ele me beijasse primeiro, a comida seria esquecida. Primeiro a comida, depois os planos. Estou a morrer de fome. Almoçamos a falar inicialmente de trabalho, mas depois desviamos para assuntos mais pessoais. E João contou-me sobre a chamada irritante que tivera de manhã com um investidor difícil, enquanto eu me queixava de um colega que sempre levava o crédito pelo trabalho dos outros. Era fácil e confortável, e eu adorava como podíamos ser nós mesmos, sem filtros ou atuações. "Então", João disse depois de terminarmos de comer e estarmos apenas a relaxar no sofá com vinho, "a Sofia disse alguma coisa hoje depois que saí do teu departamento, porque a vi praticamente a correr na tua direção. Ela disse, vocês são adoráveis, e é nauseabundo como são fofinhos." Respondi com uma gargalhada. E João gemeu dramaticamente, cobrindo o rosto com a mão. E também me fez admitir algo que eu andava a evitar dizer em voz alta. João baixou a mão e olhou para mim com curiosidade e algo que parecia esperança. "E o que seria isso que andavas a evitar admitir?" Respirei fundo, sentindo o meu coração bater forte, mas sabendo que era hora de ser honesta. "Que eu te amo, que estou completa e irrevogavelmente apaixonada por ti desde que, nem sei exatamente quando. Talvez desde aquela terceira vez em que provocaste sobre as calcinhas cor-de-rosa e eu ri em vez de morrer de vergonha." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. E então João segurou o meu rosto com as mãos e beijou-me com uma intensidade que me roubou o fôlego. Quando nos separamos, os seus olhos escuros brilhavam com uma emoção que ele raramente deixava transparecer. "Eu também te amo", disse com uma voz rouca, carregada de sentimento. Desde o dia do vento, na verdade. Mas demorei a processar e aceitar, porque nunca tinha sentido algo assim antes. "Tu fazes-me querer mais do que apenas trabalho e sucesso profissional. Tu fazes-me querer acordar feliz, construir uma vida real, ter uma parceria real com alguém." Lágrimas começaram a acumular-se nos meus olhos, mas eram lágrimas de felicidade. E eu segurei o rosto dele com as minhas mãos também. "Parceria parece perfeito. Tu e eu contra ventos traiçoeiros e o que mais surgir." Passamos o resto da hora de almoço entrelaçados no sofá, trocando beijos e sussurrando coisas tolas que só pessoas apaixonadas dizem. E quando finalmente tive de voltar para a minha mesa, eu estava a flutuar e os meus lábios estavam inchados de tanto beijar. A Sofia deu-me um olhar conhecedor, mas não disse nada. Apenas sorriu e voltou ao trabalho. Os meses seguintes passaram num borrão feliz de rotina de trabalho, intercalada com jantares românticos, fins de semana preguiçosos no apartamento dele e a sensação constante de estar exatamente onde eu devia estar.
João ainda me provocava sobre as calcinhas cor-de-rosa regularmente. Eu ainda ficava vermelha às vezes quando ele me apanhava desprevenida, e a nossa dinâmica de sarcasmo afetuoso nunca diminuíra. Numa sexta-feira à noite, 6 meses depois do nosso primeiro Eu Te Amo, eu estava deitada no enorme sofá do apartamento de João com a cabeça no seu colo, enquanto ele fingia assistir ao filme que eu tinha escolhido, mas na verdade estava a brincar com o meu cabelo. A luz suave no quarto criava uma atmosfera aconchegante, e eu sentia-me mais em paz do que em anos. Tenho uma pergunta importante, João disse, quebrando o silêncio confortável. E a sua voz tinha aquele tom divertido que significava que ele ia provocar-me. E ainda ficas vermelha quando te lembras do dia do vento? Eu ri virando a cabeça para o olhar. Às vezes sim, mas muito menos do que antes. Por que essa pergunta? João olhou para mim com uma expressão que misturava diversão e ternura, e os seus dedos pararam de brincar com o meu cabelo para me acariciar o rosto. Porque penso nesse dia todos os dias, e não apenas nas calcinhas cor-de-rosa, embora essa parte também seja memorável. Mas penso em ti, toda vermelha e envergonhada, a reunir os teus papéis espalhados, a lutar para manter a tua dignidade, mas recusando-te a desistir. Foi naquele momento que eu soube. Soube o quê? Perguntei, prendendo a respiração enquanto o seu olhar se aprofundava. Que eras especial, que eu ia querer conhecer-te melhor, que provavelmente me apaixonaria por ti se tivesse a chance. Confessou com uma sinceridade crua. E aquele vento traiçoeiro é oficialmente o meu aliado favorito em todo o universo. Eu ri alto e bati levemente no peito dele. És ridículo. Estás a romantizar o momento mais humilhante de toda a minha vida. Eu sou ridículo, mas tu amas-me na mesma. João rebateu com aquele sorriso que me derretia o coração todas as vezes. Admite que tu também adoras esta história agora, depois de tudo. Suspirei dramaticamente, mas estava a sorrir. Ok, talvez eu adore um pouquinho. É uma história que os nossos amigos nunca vão esquecer e que definitivamente vamos contar eventualmente quando alguém perguntar como nos conhecemos. Exato, João concordou, e depois ficou mais sério, os seus olhos procurando os meus com intensidade. Mas a sério, agora, sem qualquer provocação, preciso que saibas algo importante. Aquele dia mudou a minha vida inteira de formas que eu nem imaginava serem possíveis. Tu fizeste-me querer mais, ser melhor, construir algo real com alguém. Tu és a minha parceria, a minha melhor amiga, o meu amor, para sempre, se quiseres. O meu coração inchou tanto que doeu, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes que eu pudesse controlá-las. Para sempre, repeti com uma voz embargada. Mas se algum vento levantar o meu vestido novamente, em algum momento da vida, eu seguro-o. João interrompeu, puxando-me para um beijo profundo, cheio de promessas. Desta vez e em todas as próximas vezes, estarei sempre lá para segurar o vestido ou segurar-te ou segurar a nossa vida juntos. Prometo. Eu ri entre o beijo, sentindo a felicidade transbordar por cada poro. És impossível, mas amo-te tanto. É um sentimento mutuamente irritante, murmurou contra os meus lábios antes de me beijar novamente. Irritante e completamente viciante. És a minha pessoa, Ana. Ficamos ali entrelaçados no sofá por horas, apenas a existir juntos. E eventualmente João puxou-me para me deitar em cima dele enquanto os seus dedos desenhavam padrões preguiçosos nas minhas costas. A televisão continuava a passar o filme. Nenhum de nós estava realmente a vê-lo, mas não importava, porque tudo o que importava estava ali naquele momento. Sabes o que é engraçado? João murmurou depois de um longo silêncio, e eu conseguia sentir a vibração da sua voz no peito debaixo do meu ouvido. Se eu soubesse que um vento traiçoeiro me traria o amor da minha vida diretamente a mim, teria contratado um ventilador industrial para ficar em frente ao edifício todos os dias.
Levantei a cabeça tão rápido que quase bati no queixo dele, e a minha expressão horrorizada fez João explodir em risadas. João, isso é terrível. Não podes dizer essas coisas. Posso, é verdade, insistiu ele ainda a rir enquanto me puxava de volta para baixo. O melhor investimento da minha vida seria em equipamentos de vento estrategicamente posicionados. Vento e calcinhas cor-de-rosa. A combinação perfeita. Agarrei na almofada mais próxima e bati-lhe com força, mas eu estava a rir tanto que não teve impacto algum. Vou matar-te. És a pessoa mais impossível que alguma vez conheci. João agarrou o meu pulso antes que eu pudesse bater-lhe novamente e puxou-me para um beijo que me roubou todo o ar dos pulmões. Amas-me demasiado para me matares. Sussurrou contra os meus lábios com absoluta confiança. Suspira, derrotada, mas sorrindo, porque ele tinha razão. Infelizmente, é verdade. Amo-te de forma irritante e desesperada. Infelizmente, João repetiu com falsa indignação, e os seus olhos dançavam de alegria. E retira isso imediatamente. Felizmente, corrigi, encostando a testa na dele. Muito, muito felizmente, a coisa mais certa que já me aconteceu na vida. E hoje, não sei bem. Há dias em que penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outros, questiono-me se não me deixei levar pela situação e pelo caos de tudo. Foi rápido? Talvez. É complicado trabalhar com ele, lidar com a sua energia intensa, com o facto de ele saber dos meus segredos mais íntimos. Mas, no fim do dia, tudo se resume àquele sorriso, àquela intensidade. Valer a pena? Sim, parece que sim. A vida não é um conto de fadas, e os fins felizes não são sempre perfeitos ou óbvios. São construídos, dia após dia, com todas as imperfeições e risadas embaraçosas. E o nosso é um desastre divertido. É o meu desastre.